Gostaria que você ficasse bastante reverente. Não, pode ficar sentado mesmo, porém reverente, tá? E apertasse um pouco o cinto aí. Vai ter uma turbulênciazinha aí. A injeção que dói um pouco, mais pura. Segura aí, segura firme aí, em nome de Jesus. Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei. Ele nem falou eu conheço, não. Ele falou que eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Mas tu é rico. E a blasfêmia, de quem é a blasfêmia? Meu Deus, de quem é a blasfêmia? Dos que se dizem judeus e não são, daqueles que Jesus veio para eles e rejeitaram, mas se dizem que são, que estão ali, mas não são. Aí tem uma palavra muito pesada para eles. A gente pode pular essa parte, pode? Não, mas está escrito, eu vou falar. Mas não são de uma sinagoga lá, tá? Do inimigo. Vou dar uma abreviada assim. São da sinagoga do inimigo. Nada temas das coisas que hás de padecer. É Jesus Cristo falando para a igreja. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Ele está dizendo o seguinte, fique tranquilo aí, não tenha medo não. O inimigo vai lançar mesmo. Fique ciente disso. O inimigo vai lançar alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Isso é um tempo profético. É um tempo. Ele está falando o seguinte: vai vir tribulação, vai vir prisão. Ele falou: ser fiel, ser fiel, ser fiel, e dar-te-ei a coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano na segunda morte. O que você faça com a cabeça me acompanhe nesse instante, em nome de Jesus. Pai santo e amado, Deus querido e Deus eterno, Tu és o Senhor, o Salvador, o que teve morto e reviveu, e eis que está vivo para todo sempre. Nós louvamos, engrandecemos o Teu nome, te pedimos sabedoria, te pedimos graça, unção, virtude do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos falar dessa igreja que aos olhos humanos é uma igreja sofredora. Quando Cristo olha para aquela igreja, Ele enche o seu coração de alegria por aquela igreja. Aquela igreja não tem nenhuma, e eu disse nenhuma, repreensão do Senhor. Nenhuma repreensão do Senhor. O Senhor tem uma alegria de olhar para aquela igreja
E o Senhor fala assim para aquela igreja, ao anjo que está aí, que está em mim, escreve quem? O primeiro e o último, o que morreu e ressuscitou. Tá? Ele está dizendo assim, é aquele Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Sou eu, tá? Que digo isso à igreja, que morreu e viveu. E quando ele fala, eu sei as tuas obras, eu sei. Ele está dizendo o seguinte, tudo que vocês têm passado aí, tá? Não é só que eu conheço, não. Eu sei de ter vivido, de ter passado por isso. Eu já sofri na minha pele o que vocês têm sofrido. Eu sei das tuas obras, tribulação, a luta ferrenha, a perseguição ferrenha, a batalha travada que vocês têm enfrentado, eu sei. Tipo o seguinte, eu sou conhecedor de causa. Eu sei. Eu conheço. Aí ele fala assim, tribulação, pobreza. E quando ele fala da pobreza, é porque aquela igreja, o que aquela igreja estava vivendo era coisa terrível. Porque Esmirna era uma cidade assim de poder aquisitivo bem elevado. Ela disputava assim os poderes aquisitivo econômico, tá, com Éfeso, tá? Então é uma cidade de um poder econômico e aquisitivo bem alto. E eles, o que fala aqui da pobreza deles? Da pobreza deles, amado, é porque quando se convertia ao Evangelho, tá? E o Evangelho ali se dava, era contrário ali a todo o poder romano, tá? Porque em Esmirna tinha templo para adoração ao Deus de Roma, tinha uma deusa chamada Roma, tinha uma sinagoga para adoração ali do imperador romano, tá? Então tudo que se opunha a isso, tudo que se levantava contra essa adoração, aquela idolatria tremenda, tá? Eles sofriam repressão, e a repressão era tanta que eles eram espoliados, eram arrancados dos teus bens, tá? Vamos imaginar que, tá, você é uma pessoa aqui que você tem alguns direitos, né? Direitos, tá, como cidadão. Eram retirados todos os direitos de cidadão, tá? Não tinha direito, tá, ao SUS, não tinha direito, tá? Todos os direitos de um cidadão, nada, era espoliado, não podia comprar direito, não podia pagar, não tinha como, não tinha, era espoliado o seu bem, era arrancado o seu bem, era uma vida de escravo, tá? Dentro de uma cidade imponente, dentro de uma cidade de um grande poder aquisitivo, tá? Aí todos que olhavam para eles assim, mas eles permaneciam. Diga depois de mim, permaneciam. Tiravam os seus bens, espoliavam, ficava sem os direitos de um cidadão. Ficava sem os direitos de um cidadão da terra. Aleluia! Mas tinha os direitos de um cidadão do céu. Aí, amado, Jesus Cristo chega para aquela igreja e diz para ela assim, eu sei, mas rola a tribulação, e
pobreza aparente, a pobreza ali que o mundo dizia, que o povo dizia, mas Jesus estava dizendo para ela: tu é rico, 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 tu é isso, tu é isso. Está dizendo que fique tranquilo, amado, que a riqueza do homem não se consiste nos bens que ele pode apalpar, que não. Tu és rico. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, aquela era uma igreja que enchia o coração de Jesus. Você sabe qual é o problema daquela igreja? O problema daquela igreja é tremendo. O problema daquela igreja não estava dentro da igreja. Isso é profundo. Isso é profundo. Porque quando o problema está dentro da igreja, a igreja é enfraquecida. Quando o problema está dentro da igreja, a igreja perde poder de reação espiritual. Ela fica enfraquecida. Quando o problema está dentro da igreja, a igreja vai se desfiando. Mas o problema daquela igreja estava fora. Quando o problema está fora, Cristo está dentro. 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 Cristo não batia na porta daquela igreja, não. Ó, Jesus. Eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor, aleluia, porque eu tenho a certeza de que Ele está aqui. Então, amado, se Ele está aqui, sinta a presença dEle nessa hora, tocando. Ele precisa mudar a vida, Ele precisa transformar a vida. Sinta um abraço dEle aí nessa noite, em nome de Jesus. Graças a Deus que o problema estava lá fora. Aleluia, aleluia. Graças a Deus que o problema estava lá fora. Esse é o nosso sonho, amado. Esse é o nosso sonho. Levanta a tua mão, Senhor, eu quero profetizar. Aleluia. O problema está lá fora. Amado, o problema está lá fora. O problema está lá fora. Aqui não tem ninguém problema. 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 O problema está lá fora. Você prestou atenção? Eu falei individual. Nós vamos nos fortalecer no Senhor. Precisamos nos fortalecer no Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Precisamos nos fortalecer no Senhor. O problema estava fora. O que era o problema? O problema era a blasfêmia dos que se diziam santos, os puritanos, os que se diziam santos, que se diziam puritanos. Eram detentores da lei, detentores da verdade, de nariz em pé. O problema estava lá fora, aqueles que apontavam ele. Vocês estão negando o imperador, vocês não estão seguindo a deusa tal, ao Deus tal, vocês estão negando, vocês estão. O problema estava lá fora. Jesus Cristo dá uma palavra muito dura para aqueles que estão lá fora. Agora preste bastante atenção. Ali dentro daquela igreja estava tudo bem. Será que está tudo bem aqui? Será que está tudo bem aqui? Não, eu preciso perguntar. Porque tinha duas igrejas. Eu quero que tenha uma igreja aqui dentro e não duas.
Quem está entendendo isso aí, diga glória a Jesus. Você não pode estar aqui dentro e fazer parte da igreja lá de fora. Você não pode estar aqui dentro e fazer parte da igreja lá de fora. Você não pode se portar como uma pessoa na igreja e fazer parte da igreja lá de fora. Você sabe qual é a igreja que ele falou? Não vou repetir o nome. Quem está entendendo isso aí, diga glória a Jesus. Quem faz parte da igreja que vai morar no céu, levanta a mão e diga glória a Jesus. Não faça parte da igreja. Não esteja dentro da igreja, fazendo parte da igreja lá fora. Não, diz que são. Não é isso? Não é isso, cara. Diziam que são. Não faça parte da igreja lá de fora, faz parte da igreja que vai subir em nome de Jesus. Faz parte da igreja que vai subir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eita glória, eita glória, eita glória, eita glória. Vamos caminhar. Não temas. Deixa eu te dizer, aqueles que fazem parte da igreja lá de fora. Deixa eu te dizer, algumas pessoas que fazem parte da igreja de fora. Caim fazia parte da igreja lá de fora. Ofni e Finéias era um sacerdote, era um importante, fazia parte da igreja lá de fora. Datã, Corá, Ramã, Acabe, Jezabel, Saul fazia parte da igreja lá de fora. Pilatos fazia parte da igreja lá de fora. Hitler, Absalão, Adonias fazia parte da igreja lá de fora. Apesar de ser pessoas importantes, pessoas de posição, Romualdo fazia parte das pessoas lá de fora. Ananias e Safira estavam dentro, mas estava fora. Ananias e Safira estavam dentro, mas fazia parte da igreja de fora. Judas estava dentro, mas fazia parte da igreja de fora. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Tinha um homem aí que eu não vou falar o nome dele não, tá, por questão de ética, mas eu vou falar uma frase que ele falava. Eu vou falar uma frase que ele falava. Por favor, não venha colocar a palavra na minha boca não. Por favor, tá? A frase que ele falava é assim: o povo merece respeito. Diga depois de mim: o povo merece. Quem merece respeito é a palavra do Senhor. Quem merece respeito é a palavra do Senhor. Senhor, quem merece respeito é a palavra do Senhor. Porque quando você respeita essa palavra, você respeita o povo. Você, quando respeita essa palavra, você respeita o povo. E o povo, quando respeita o povo, quando respeita essa palavra, está debaixo da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos caminhar. Não temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Vai ter um tempo de tribulação aí, mas se purifique. Vai ter um tempo de tribulação, se purifique. Você sabe o que acontece? As pessoas não conseguem segurar firme no dia da tribulação. Não conseguem permanecer firme no dia da tribulação. E a tribulação ali era espada. A tribulação ali era coliseu. A tribulação ali era feras. A tribulação ali era essa. Tá? Vai vir fera, vai vir coliseu, vai vir. Tá? Se purifique. É isso que ele está falando. Tá? Ele não está falando de hormônios, tá? Que extrapola, não. Ele está te falando de uma sedução ali de uma pessoa do sexo oposto. Não, ele está falando hormônio transformado, como eu falei. Ele está falando. Então ele está te falando o seguinte: é espada, é isso que ele está falando. É espada, é o mais agressivo das tentações, a mais profunda tentação, assim, que é muito complicado. Aí fala, ser fiel, até onde? Até onde? Por favor, me permita.
dia. Fique de pé, mas tá? É ótimo, tá? Ter uma irmãzinha dessa. Por favor, irmão, a mulher não gosta de falar a idade, mas ao orgulho, está com quantos anos sua lei? 95. Glória a Deus. Dá para de palmas para Jesus. Anos servindo ao Senhor. Que coisa tremenda. Pode sentar, muito obrigado. Mas ele está falando, não é isso não. É ótimo que isso aconteça. Você chega aí, 80, 90, 100 anos na presença do Senhor. Tá? Combativo o combate, acabei a carreira e guardei a fé. É maravilhoso. Mas quem está falando não é isso não. Ele está falando o seguinte: meu que vem a espada no teu pescoço. Você tem 20 anos, você tem 16 anos, você tem 30 anos, você tem 80 anos. Eu não sei quantos anos tem, mas o que é ser fiel até a morte. É isso que ele está falando. Não ceda, amado. Não ceda. O inimigo quer que você ceda. O inimigo quer te arrastar. O inimigo quer te levar para os chiqueiros da vida, como foi falado aqui ontem. Não ceda, não ceda. Quantas pessoas sendo seduzidas? Ai, eu não gostei. Ai, foi mais forte do que eu. Vai para os pés do Senhor. Vai se converter. Quantos enganadores dentro da casa do Senhor, quantos mentirosos dentro da casa do Senhor, vai se converter. É tempo de mudança, é tempo de mudança, é tempo de mudança, porque Ele está voltando em nome de Jesus. Não dá mais tempo, amado, de ter uma igreja, de ter pessoas aqui na igreja, lá fora. Quantos estão aqui? Levanta a mão de glória, Jesus. Todos estão aqui, né? Não tem um pé lá fora não, né? Todos estão aqui em nome do amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória. Nessa igreja tinha um bicho, ele chamava Policarpo. Aleluia, aleluia. Lindo aquele, levaram ele lá, Coliseu, tá? Aí as pessoas feras nega Jesus, ele é bom. Servi ele há tantos anos. Nunca me fez nada de ruim, nada de mal. Eu vou negar ele agora. Nós vamos te queimar. Pode me queimar. Como que eu vou temer? Presta bastante atenção. Como que eu vou temer a este fogo que agora queima e daqui a pouco se apaga? Aleluia. Vocês devem temer aquele fogo que quando começar não tem tempo para terminar. Como que eu vou temer esse fogo? Pode queimar, pode queimar. E ele foi colocado na frente. Ele foi colocado, atearam o fogo dele. Na hora também, o fogo não chegou. O fogo não chegou. Sabe como é que ele foi morto? A espada. Mas ele não negou a Jesus. Ele não negou a Jesus. Tem pessoas negando a Jesus por fogo estranho aí. Tem pessoas negando a Jesus por fogo. Alguns fogos. Eu poderia falar o tipo de fogo, mas eu não posso falar. Eu tenho que manter a ética. Muitas pessoas negando a Jesus por alguns fogos, negando a Jesus por alguns fogos, negando a Jesus por alguns fogos, negando a Jesus por alguns fogos. Ser fiel, amado!
soldados no meio de um povo totalmente contra o Evangelho, eles eram fiéis ao Senhor. Aleluia. Aí o chefe dele, indignado, assim por causa da fidelidade dele ao Senhor, aí propôs para ele: nega o Senhor. Não, eu vou negar o Senhor de jeito nenhum. As tarefas que eles faziam tudo direitinho, tá? Mas fiel ao Senhor. Quando tinha que orar, orava o Senhor, buscava o Senhor, estava ali, tá? Pessoas escarneciam dele, mas estavam. Aí o chefe dele não se contentou com isso. Aí botou uma bandeira de água congelada, né? Água fria não, eu estou falando água congelada. Botou uma piscina grande de água congelada, tá? Aí mandou eles tirarem a roupa de cima, entrar dentro da piscina congelada. Antes deles entrarem, o chefe falou assim: olha, vocês têm a oportunidade, tem tempo aí para vocês negarem Jesus. Não, nós não vamos negar a Jesus. Nós não vamos negar a Jesus. Que coisa linda, né? Eles entraram dentro daquela banheira grande. Eles ficaram ali, entrelaçaram os braços assim. Cara, quem já fez teste de sobrevivência aí no mar, eu já sei de uma pessoa que já fez várias vezes, Jaildo, né, Jaildo? Sobrevivência no mar, ela fica assim, agarradinha assim, e tal, apertada assim um com o outro assim, e dentro da geleira, dentro da piscina gelada ali, abraçado no outro ali, tá? Nega Jesus, não negamos, nega Jesus, não negamos, nega Jesus, nós não negamos, nega Jesus, nós não negamos Jesus. Aí o chefe dele preparou uma outra piscinazinha do lado, uma piscina de água quente. A tentação, diga depois de mim, uma tentação. Aleluia. Mas sabe qual era a proposta? Sabe qual era a proposta? Vamos sair daí. Nega Jesus, tem uma piscina de água quente para você. Nega Jesus, tem uma piscina de água quente para você. Não, nós não vamos negar a Jesus. Aleluia. Diga depois de mim. Tem sempre um. Verdade. Verdade. Tem sempre um, amado. Que falou: eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Saiu e foi para a banheira de água quente. Diga depois de mim. Tem sempre um. Você sabe que dói no meu coração? Porque não é um, não. Às vezes tem muito mais de um. Aí o chefe olhou para aqueles homens lá dentro, mandou tirar aqueles homens lá de dentro. Tira eles. Tiraram eles de dentro. Tiraram eles de dentro da piscina. Mandaram eles se armarem. Botaram a farda deles. Aí deu ordem para o superior: olha, a esses aí, tá? Você manda promover eles. Você manda promover eles. Porque eles são capazes de ser fiel ao Deus que eles não veem. Eles são capazes de ser fiel. Promove ele, promove ele, promove ele. Agora aquele lá, leva para a cadeia, tatua todo dia. Aquele lá você escrava ele. Aquele lá você arrebenta ele. Sabe o que significa? Ei, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, aqueles que são fiéis até o fim, tem uma promoção para você, tem uma promoção para você, em nome de Jesus. O que tem ouvidos, ouça. Aleluia. O que o Espírito diz à igreja: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. O que Cristo está dizendo para aquela igreja é o seguinte, tá? Eu estou com você. Fique firme. Em
pior morte é aquela. Aleluia, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Aleluia, tem algo maior reservado para vocês na glória. Aleluia, tem algo maior reservado para vocês na glória, em nome de Jesus. Ser fiel até o fim e dar-te a coroa. Antes da gente continuar, como é que está a sua vida? Você está dentro da igreja que vai ser arrebatada? Você está dentro da igreja que vai subir para o céu hoje, não é amanhã não. Tem alguma coisa na sua vida que precisa consertar? Pastor, está tudo bem comigo, é você que está dizendo. Maravilha, eu quero que esteja bem. Está tudo bem, mas está mesmo, mas está tudo bem com você. Está tudo bem, está tudo certinho mesmo com você. Está tudo certinho com você. Todo dia, é dia de jogar os pés do Senhor, de se humilhar diante do Senhor, de se arrepender diante de todos os dias. Infeliz o homem que carrega espírito de engano dentro do coração dele. Ele está se enganando a si mesmo. Ele está se enganando a si mesmo. O homem que carrega o espírito de engano dentro dele está se enganando a si mesmo. Quando a trombeta soar, vai ouvir anunciar alguns nomes. Quem crê que seu nome vai ser anunciado? Aleluia! Então, lá, a coisa mais séria que nós devemos fazer é ter essa garantia. Aleluia! Que ao soar da trombeta, nós vamos subir para a glória em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos colocar as pernas nessa hora.